Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um Conexão Balari. Hoje com uma convidada super especial que daqui a pouco está entrando aqui para conversar com a gente, Vanessa Junqueira. Hoje nós vamos falar sobre a didática no ensino do balé adulto, né? Um tema super importante, super em moda, na verdade muito necessário para a gente poder desmistificar muita coisa, na verdade, né? Deixa eu colocar aqui um comentário. Olá, Use Camarim já aqui, né? Que bom. Eu preciso colocar aqui, mas a Vanessa já entrou. Vamos tentar convidá-la. Eu sou nova nessas coisas aqui, viu, gente? Então eu fico me batendo. Cacá, me ajuda aqui pra gente poder convidar a nossa professora de hoje, que vai conversar com a gente. Olá, Andy. Tudo bem? Boa noite. Ideia também tá aí com a gente. Boa noite, Liana. Sejam bem-vindos. Nós vamos falar aqui sobre a didática. Tô escrevendo aqui para deixar fixado, tá? A didática no ensino do balé adulto. A didática no ensino do balé adulto iniciante. E vamos fixar ele aqui. Me disseram que é só segurar e fixar. Pronto, conseguimos. Uma etapa vencida. Agora é convidar a nossa professora de hoje. Nós vamos trazê-la para cá. Agora é só ela aceitar e vamos começar nosso bate-papo de hoje com Vanessa Junqueira. Olá, Van! Estamos aqui brigando com a tecnologia. Eu toda habilidosa, né? Para não dizer outra coisa. Vocês estão me vendo bem? Estamos. Para mim a minha imagem está travada, mas eu estou mexendo aí para vocês, então tá bom. O áudio, que eu queria um retorno do pessoal. Se vocês puderem nos ajudar aqui em relação ao áudio, se tá legal para vocês. Tá tudo certo, Deia? Obrigada. Conseguem ouvir tanto a mim quanto a Vanessa bem? Conseguem ouvir direitinho? Acho que sim. Dá um joinha aí pra gente ter esse feedback, saber se vocês estão ouvindo bem, pra gente começar a nossa conversa de hoje, né? Mais um Conexão Balari. Para quem não sabe, a Balari toda terça-feira, às 20h20. Hoje tivemos um contratempo, então atrasamos um pouquinho, mas todas as terças, às 20h20, a Balari tem o Conexão Balari, né? É um bate-papo com profissionais maravilhosos, convidados, que trazem assuntos sempre super relevantes para serem discutidos aqui sobre dança, sobre a vida, sobre o comportamento humano, sobre o desenvolvimento, né, do indivíduo. Então, são temas super interessantes e que a gente escolhe com o maior carinho. Aqueles que quiserem nos mandar no direct também alguma sugestão que tenham interesse, se a gente puder atender, com certeza a gente vai considerar, tá certo? Mas a temática de hoje, então, é sobre a didática no ensino do balé adulto iniciante, né? E aí convidamos Vanessa. Eu gostaria primeiro, Vanessa, que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho de você, de toda a sua formação, do quanto o balé está na sua vida e você no balé, né? Tá joia. Primeira pergunta que não quer calar. Tá cortando minha testa? Não. Toda live que eu vou fazer, eu fico metade, né? Aí hoje deu certo, então.
Então vamos iniciar, né, com essa apresentação. Primeiro eu quero agradecer esse convite muito especial. Quem me acompanha há um tempinho sabe o quanto eu sou apaixonada pelo balé adulto, né? O quanto eu sou apaixonada por essa arte de ensinar. E como eu me sinto feliz fazendo isso, né? Eu acho que até que enfim encontrei o meu propósito de vida, né? Então, eu sou Vanessa, né? Vanessa Junqueira. Sou formada em educação física, não exerço essa profissão da educação física escolar, né? Eu me dediquei mais à área da dança, e aí eu trabalho como professora de balé clássico, professora do Strong Balé, né? Tanto para crianças no balé clássico quanto para os adultos também, e as meninas do elementar, que está na faixa etária de 10, 11 anos para cima. Rapidamente da minha história, porque senão vai ter muita coisa para falar, né? Mas eu vou reduzir, tá bom? Então, eu entrei no balé já tarde, né? Com 13 anos de idade, tarde. Depois a gente vai falar sobre isso. E me apaixonei, né? Eu me apaixonei pequenininha, mas eu não tive a oportunidade de desfrutar, né, dessa modalidade e só consegui entrar realmente com 13 anos de idade. Dancei até os 18. Na época da universidade, como a maioria das meninas passam, né? Acabei saindo, me dedicando aos estudos e tentei retornar depois, mas aí tive a minha primeira gestação. Não deu muito certo com essa rotina de ser mãe, né? O balé era um luxo, assim, que eu não me sentia à vontade para poder praticar, né? Eu passava já um tempo fora de casa, trabalhando, né? Quando chegava, tinha assim uma dó de deixar as crianças, que eu tive duas filhas, né? Tive a primeira, tentei voltar, não consegui. Tive a segunda, tentei voltar, demorou um pouquinho, também não consegui. E eu não conseguia justamente por isso, por achar que eu não merecia aquele momento para mim, né? Era uma coisa assim do psicológico mesmo da mãe, de ser mãe. Então, eu quis me dedicar naquele momento a essa maternidade que é tão gostosa também, né? E aí fiquei pensando, nossa, será que eu nunca mais vou conseguir dançar, né? Será que nunca mais eu vou entrar numa sala de balé? E fui trabalhar com outras coisas, mesmo formada em educação física. Então, eu fui para a área de vendas, né? De cosméticos. E fiquei lá por muito tempo. Até que, olhando para as minhas crianças, disse, não é possível que nenhuma das duas vão gostar de dançar. E aí, joguei meus sonhos nela, né? E graças a Deus, tive a ideia de levar a mais velha, que é a Isabelle, para experimentar o balé clássico. Levei primeiro um programa da prefeitura, né? Eu trabalhava também na prefeitura daqui de Aracaju, ele tinha um programa com centro artístico. E passou 6 meses lá, vi que ela gostou, disse, então agora eu vou procurar uma escola particular, né? Para poder ela desenvolver melhor. E aí foi quando eu encontrei, na época eu morava no bairro São José, e tinha a saudosa Academia Sergipana de Balé, né? E era próximo, então eu conseguia trabalhar, e minha mãe levava as meninas, o meu esposo, a babá, então para mim a logística ia dar certo. Só que quando eu entrei, Roberta, eu só tinha dinheiro para uma matrícula, né? Aí fiquei, ai meu Deus, o que é que eu faço? Acabei que não matriculei nem a Isabel, nem a Giovana. Saí do nada. Peraí que seu áudio Sumiu. sumiu. Vanessa, daqui a pouco volta. Ela tá falando um pouquinho da história dela. Aê, chegou de volta. Voltei. É porque tinha alguém me ligando pelo WhatsApp. E aí, o que aconteceu? Eu saí de lá matriculada, né? Eu disse, ai, meu Deus do céu. Ou seja, as crianças perderam a vez. Totalmente. E aí, eu saí matriculada, porque eu revivi, né? Consegui reviver aquele amor que eu tinha. Eu consegui sentir tudo aquilo novamente. E aí, eu disse, Isabela é novinha, Giovana também. Belle tinha o quê? 4 anos. 4 e meio, mais ou menos. A Giovana ia fazer 3 ainda. Então, meu tempo é que está passando. Vou correr atrás de tempo perdido. E foi assim que eu retornei para o mundo da dança, né? Isso foi no início de 2017.
Olha quanto tempo sem dançar. Muito tempo. Muita coisa. Muita Verdade. coisa, muita E eu coisa acho, boa. assim, muito interessante que você tocou em diversos pontos que são muito comuns daquelas pessoas que deixam, né, por falta de oportunidade ou mesmo por não se permitir viver uma coisa que gosta realmente, que sente prazer e deixa o tempo passar, deixa né, as possibilidades, as oportunidades de lado, né, se limita, se restringe às funções do dia a dia, ao trabalho, enfim, e não se Uhum. realmente não se permite fazer aquilo que gosta, né? Dá a vez para o Verdade. filho, ocupa seu tempo com outras coisas, né? É E uma coisa acaba realmente muito achando que grande, aquilo né? não é mais para você. Exato, exato. Então, esse público do balé adulto, ele é um público que ele precisa ter um olhar diferenciado, não é verdade? Ele é um público que ele tem várias situações do dia a dia que vão precisar estar adaptadas a esse momento de lazer que ele está procurando. Então, quando eu olho para uma bailarina adulta, iniciante, porque o nosso tema ele é esse, né? No meu caso, eu não fui iniciante, eu retornei, né? Mas, assim, do balé iniciante, ou geralmente é um sonho que ela teve de infância, mas que por algum motivo não pôde praticar naquele momento, né? Como eu também tive lá quando eu pequenininha. Verdade. Ou entrou e saiu, não conseguia, por algum motivo não fez. E ficou ali incutida aquela bailarina lá dentro, só na alma. Né? Então, é um público, para mim, muito especial. Eu É, acho que é por isso que eu amo tanto, porque eu me identifico com elas, né? É, mas assim, hoje nós trouxemos essa temática, né, para a gente tentar entender um pouquinho por que que tem que ser diferente, né? Então, o público adulto, ele tem uma característica toda específica, né, em função de tudo isso que a gente está falando. E a didática tem que funcionar compreendendo todas essas questões e, ao mesmo tempo, não limitando para que aquilo seja apenas um balezinho, né? Que Sim, seja realmente balé um clássico. balé clássico. Então, quando a gente fala de didática, primeiro vamos entender o que é didática, né? Porque muitas pessoas, eu acho que a maioria que está aqui hoje na nossa live são alunos. Eu não vi tia Mari, que é professora, né? Alguns são professores, mas a grande maioria aqui que eu estou vendo são alunos. E aí o que acontece? Eu não sei se vocês já ouviram aquela frase assim, fulano de tal tem um conhecimento absurdo, mas não consegue transmitir para os alunos. Né? Eu acho que isso é uma frase, às vezes, comum da gente ouvir. E isso aí está muito relacionado com a didática. Eu tenho para mim, assim, que a didática ela é a arte da gente ensinar. Né? Ela está voltada à prática educativa, prática, guardem isso bem na cabeça, a prática, né? A esse processo de ensino-aprendizagem, né? A esse momento que o professor vai pegar o método e vai trabalhar a metodologia dentro da sala de aula para que aquele aluno compreenda o que ele está falando. Então, muitas vezes, a gente visualiza alguns professores que vão trabalhar com balé adulto terem uma didática que não é tão favorável, que não ajuda tanto aquele aluno a entender o que o professor está falando. Entenderam, galera? Então, coisas que vocês precisam botar na cabeça. O que é didática, né? É essa parte do ensinar, né? Como se o professor fosse um facilitador daquele conteúdo, daquele programa. Né? E a gente precisa fazer isso de acordo com o nosso objetivo, de acordo com o método que a escola escolheu para trabalhar, né? E trabalhar ali de pouquinho em pouquinho para atingir o nosso objetivo final. Aí surge uma dúvida também bem legal que eu queria puxar aqui, que é sobre método e metodologia, que os É, professores também precisam entender muito bem sobre isso. Eu vou dar um exemplo aqui bem fácil da gente compreender, tá? O método que a Balari trabalha é o método Vaganova, né? Que é o método russo.
Mas a gente ensina através da metodologia, que é o processo de ensino da universalidade da dança, a qual a nossa escola ela é filiada. Não sei se vocês conseguem entender isso. Então, eu pego o método Vaganova lá, que é toda aquela ciência que foi estudada, que foi documentada, e eu formulo como se fosse um plano de aula, bem rude falando de plano de aula, mas só para elas entenderem. Um plano a qual eu vou conseguir transmitir esse conhecimento do método para dentro da minha sala de aula, e os meus alunos vão estar compreendendo. Na Né? Então, verdade, essa metodologia é uma metodologia que é conhecida no mundo inteiro, né? E é trabalhada realmente no mundo todo por determinadas escolas, aquelas que optam por essa metodologia, né? E o método, é isso? O método é o Vaganova. Então, o método é esse Vaganova que é internacional, que todos optam, né? Determinadas escolas optam por esse método. E a metodologia é quando a gente adapta esse método para a realidade que a gente tem. Senão fica aquela coisa muito engessada e a gente não consegue vestir. É como se pegasse uma camisa de uma pessoa e quisesse que coubesse, né? Vestir uma outra pessoa e quisesse que ficasse bem, né? Perfeita. Mas não é assim que acontece. Isso precisa ser ajustado. Então, através dessa metodologia, a gente consegue fazer essas adequações e consegue atingir da melhor forma os nossos alunos, né? E com que eles compreendam, né? Um exemplo prático aqui. Balé adulto na Rússia ainda não existe, né, de iniciação. Porque a cultura deles, na verdade, é começar desde cedo, desde os 3 anos de idade. Aquela criança, ela é trabalhada, né? Na verdade, você entra no Vaganova com 5. 3 anos ainda é introdução à dança, psicomotricidade, não tem aula de balé, como a gente tem aqui, que é o Little Baby, o Baby Class, né? Não tem. E aí, de 5 anos, se aquela criança decidir ser um profissional do balé, ela vai estudar 3, 4, 5 vezes na semana, quase 4 horas por dia. Então, a gente não tem como trazer essa realidade, né, essa disponibilidade de tempo para quem é do balé adulto. Então, existe toda uma adaptação de grade curricular, de conteúdo programático anual, que a gente vai fazer com a nossa metodologia para trabalhar o método Vaganova. Tá? Então, assim, eu sei que é uma coisa bem teórica, né? Esse bate-papo, mas que é necessário. Porque a gente quer fazer uma chamada para vocês participarem do Talk Balari, que vai ser sexta-feira, dia 25. E aí a gente vai estar trabalhando de uma forma mais científica, mais estruturada sobre esse assunto, né? Que vai ser o ensino do balé. Ó, a Tia Mari está falando aqui, ó. O professor precisa falar a mesma língua dos alunos. Por isso que cada professor é um professor diferente. E cada turma, um novo mundo. Tia Mari, orgulho de você também. Tia Mari, nossa professora, né? De balé de coração. É minha mestre do balé também, né? Que eu faço aula com Tia Mari. E muitas vezes ela colocou aqui também, né? Muitas vezes as pessoas que buscam o balé adulto, né, estão buscando reativar a autoconfiança. Sim, autoconfiança, superação de limite, elevar a autoestima que está lá embaixo, né? Fazer uma coisa que você ama, ter aquele seu momento de fuga, né? E o balé adulto ele tem muito a ver com isso. É por isso que o professor ele precisa ter algumas ferramentas indispensáveis, né, para ser um bom professor do balé adulto iniciante, tá? Estamos falando sobre isso, que é você ter a empatia, né, saber se colocar no lugar do outro, entender o momento que aquele aluno está vivenciando. Hoje ele não está muito bem, não fez uma barra boa, aconteceu alguma coisa. Então, de um olhar mais sereno, de um olhar acolhedor, né, de uma palavra mais amiga do que crítica naquele exato momento. Não que você vai deixar a técnica de lado, não é isso. A técnica ela vai ser passada, vai ser exigida, mas existe uma forma da gente falar, né, que vai passar com amor, com carinho, com honestidade, falar a verdade, precisa melhorar nisso aqui, né? Mas tem um jeito de se falar que vai ser tido através dessa empatia mesmo.
E o bailarino adulto ele já chega no balé com algumas noias, né? Vamos dizer assim, vamos usar essa Meio palavra, algumas travado, sim. síndromes, muitas coisas travadas, com um psicológico bem conturbado, que a gente precisa quebrar essas barreiras, né? Até esse aluno se soltar. Então, por exemplo, a questão de comparação com o outro. Então, eu acho ideal você ter uma turma específica para o balé adulto, né? Se na sua escola, a qual você gerencia ou ministra as aulas, não tem, seria interessante ter. Porque ele vai se sentir melhor fazendo turma ou fazendo aula com pessoas da mesma idade, né? Do mesmo ciclo, mais ou menos, que passam pelas mesmas situações cotidianas. Isso facilita a entrega do aluno, né? Facilita o interesse em se matricular, facilita a entrada dele dentro da escola e a socialização dele também. Então, além da empatia, né, de uma turma mais específica, com características ali próximas, no nosso método Vaganova, com a nossa metodologia Mood, a gente prioriza a decomposição dos passos, né? Devagar, com mais calma e bem corrigido. É o nosso lema aqui da escola. E eu acho Então, isso, assim, o pouquinho que eu conheço, né? Eu consigo perceber que isso é primordial para o autoconhecimento, né? sim, Então, a percepção corporal do aluno, ela vai se tornando possível através dessa metodologia utilizada pela Balari, né? E isso é verdade. fundamental para que ele consiga evoluir dentro da modalidade. A minha percepção, você fala um pouquinho mais pra E gente como aí. aluna também, né, Roberta? Exatamente, que depois de velha fui entrar no balé adulto, né? Ai, é um amor, né? É muito bom. E assim, é uma É, coisa que a gente realmente se apaixona. Isso aí eu digo, né? de Posso dizer coração, né? por experiência própria, né? Ah, é verdade. Então, o que acontece? Quando o aluno ele entra em sala de aula pela primeira vez, ele se depara com várias coisas diferentes, né? Ele vai ficar pensando, meu corpo não é o ideal, eu não tenho uma boa perna alta, né? Eu não tenho uma flexibilidade top, eu não tenho uma postura, eu ainda não sei nada disso. Então, é uma realidade nova. Então, o que é que a gente trabalha aqui na Balari, né? Referente ao nosso método e à nossa metodologia específica, que é a MOOD, a gente vai fazer com que esse aluno se adapte a essa aula de balé através dos princípios básicos do balé, do plié, do tandi, tudo muito decomposto, lento, do balance, né, da sua postura, trabalhando o xadrez aos pouquinhos. Então, é tudo muito lento, mas ao mesmo tempo elas pegam assim, E a né? É base, né? Eu acho que é a importante porque base. acaba dando uma base muito estruturada para esse aluno e cria condições de ele evoluir, né? Porque me Porque explique, né? justamente a gente consegue fazer com que esse aluno tenha uma consciência corporal, né? Pra vocês terem ideia, uma criança, quando ela entra, para ela ter essa identificação do corpo, essa construção dessa conscientização, ela vai até quase o grau do elementar e 3 ao CLES 1 ali. Então, são crianças que entram, uma média, vamos dizer assim, entrou com 3 anos de idade. Ela vai ter essa consciência corporal completa, né, lá para os 9, 10 anos, trabalhando todas as faixas. Já uma bailarina adulta, em 6 meses a 1 ano, a depender dessa pessoa, ela já consegue ter toda essa consciência corporal. Então, a gente trabalha o Elementary 1, 2, 3 e CLES 1, 4 séries em 1 ano, Nossa, né? Isso que acontece. Por quê? Porque já tem essa conscientização corporal. Então, se eu falar para minha bailarina, na hora do plié, a gente precisa manter o dedo mindinho no chão para que esse joelho ele se abra no andeó. Ela vai entender o que é um dedo mindinho, o que é o dedo mindinho no chão, né? Eu preciso que verdade. você contraia o glúteo médio, que é aquela partezinha do meio ali do bumbum, né? Que o umbigo esteja lá nas costas. Isso, É se eu uma. falar para uma criança, é difícil delas, elas podem escutar, mas nem sempre elas vão entender. Então, o bailarino adulto, ela já consegue ter
essas facilidades, né? Por mais que a percepção permite corporal não tenha sido trabalhada anteriormente, a velocidade de progressão é muito maior, é diferente, maior. né? Sim, muito maior, né? E aí a gente vai trabalhar o quê? Né? A preparação física depois, vai trabalhar fortalecimento dos tornozelos para que elas possam sim subir nas pontas, independente da idade, né? Que é um Quem grande quer... mito, na verdade, né? Sim, de jeito nenhum, gente. Todo mundo, se você trabalhar direitinho, se você tiver um bom fortalecimento de tornozelo, joelhos esticados, pernas trabalhadas, né? Consciência corporal, com certeza, independente da idade, de peso, você vai poder sim realizar o sonho de subir nas pontas, né? Agora é importante o quê? Que não faltem as aulas, né? Que respeitem o seu limite, que não tenham pressa, porque tudo vai ter o tempo de acontecer, né? A gente não vai ser irresponsável em antecipar as etapas, E eu tá? Então acho vai esse depender ponto muito importante, porque se acaba avançando, né, e você, como professora e especialista na área, vai conseguir nos dizer muito melhor, mas a partir do momento que eu pulo etapas e avanço nesse progresso, antes do que eu deveria, né, com um corpo que ainda não está preparado para subir nas pontas, por exemplo, isso pode gerar diversos outros problemas, né? Sim, com certeza. Aí vem joelho, vem coluna, vem tornozelo. E aí sim eu posso lesionar esse meu aluno e aí o sonho de subir nas pontas acaba ali, né? Acaba por ali. Até mesmo o sonho de dançar, às vezes vai ter que ficar guardadinho, né? Para poder se recuperar, fazer sua fisioterapia, para depois retornar para o balé. Tia Mari colocou uma coisa aqui que eu amei. Ela botou assim, ó, vamos pontuar, que com a gente não tem balézinho. Gente, eu odeio essa palavra. Balézinho é Do triste, né? balézinho. Me mate quando falam esse balézinho. Ah, vou fazer um balézinho. Não, aqui é balé clássico de verdade. Então é passada toda a linha técnica, do começo até o final do ano, todo o seu conteúdo programático que você precisa aprender. Temos a avaliação no final do ano, né, para saber se você está apto ou não a seguir uma turma da frente, né, ou vai precisar refazer aquela mesma matéria. Além das Então, avaliações do ciclo que ocorrem durante o ano, né? nós trabalhamos com 4 ciclos, né? E temos avaliações, 4 avaliações no ano. Então, não é balezinho mesmo, não, hein? Ó, é suado. Mas é feito com muito amor, com muito carinho. E o que eu acho mais legal das bailarinas adultas é que elas são meio nerds, assim, né? Elas gostam de saber os porquês, né? Mas por que que é assim? Qual é a história? Por que que existe o ANDO? Então, são perguntas, assim, muito massa, que elas querem conhecer de verdade, querem conhecer a fundo. Não é uma repetição de passos, né? Elas querem entender, elas querem conhecer de verdade ali. Isso é muito bom e faz com que o nosso professor ele estude cada vez mais, né, para poder estar respondendo essas perguntas, que ele dê o seu melhor, que ele seja curioso, que traga novidades para dentro da sala de aula. No mundo que a gente vive hoje tão virtual, com tantas oportunidades de curso, às vezes a gente pega coisa, né, num local bom, assim, de uma fonte segura, né, e aí a gente pode sim passar para o nosso aluno, a gente conversa, a gente estuda, a gente fala as diferenças de todos os métodos, né? Temos o francês, o inglês, né? O italiano, o russo e por aí se vai. E os alunos eles conseguem identificar, não, mas na minha metodologia, no meu método, o meu terceiro arabesque, né, Tia Mari? É dessa forma, o meu quarto arabesque é do Ecolemã. E aí eles sabem que em outros métodos também tem outros tipos. E Então, isso é muito bom. esse envolvimento do aluno, eu acho que dá condições de que ele tenha autonomia, né? Sim. Eu acho que ele vai realmente conhecendo, e deixa de ser apenas repetição de movimentos, né? Uma reprodução, para que realmente ele interiorize aquele conhecimento e tenha autonomia e liberdade nos seus movimentos, né? Então, eu acho que se eu estiver falando besteira, você me avisa e me Não, tá corrija. falando muito difícil.
Tá falando E eu certíssimo. acho que é isso, pelo menos a visão que eu tenho, assim, eu acho que essa liberdade, esse conhecimento nos dá a liberdade para criar e para ser nós mesmos numa dança que muitas vezes a gente vê muito enrijecida, né? Sim, sim. É, a estrutura do balé, ela é uma estrutura, né, fechada. E quando a gente dança mais, a gente, né, sorri, alonga braço, pescoço, mas o nosso corpo ele é travado no sentido de eixo, de encaixe, de andeor, né? E, e, e a dança ela vai possibilitar que você se expresse através desses movimentos já predestinados, né, que a gente vai estar trabalhando em sala de aula, mas que vai sair uma coreografia linda e muitas vezes é muito emocionante, porque você vê que ela entendeu aquele passo e agora ela coloca a emoção para fora através daquele passo. Não fica mais mecanizada, né? Quando a gente vai aqui ensinar os por debras, o primeiro que a gente fica 8 tempos da primeira e sobe. Depois ela consegue se soltar e ela vai ver aquele braço fluido, né, dançante. A tia Mari fala direto, dancem no plié, né? E a gente É, mas consegue realmente dançar. é porque, além de dança, é arte e a gente É. precisa de expressão, né? A dança, no momento da dança, se não houver expressão, se não houver sentimento, né? A gente não transmite isso para o público e a dança fica muito mais pobre do que ela poderia realmente se mostrar, né? É, Ela é rica, é linda, mas essa riqueza eu acho que se dá na forma como dança e não apenas no dançar. assim, a gente precisa tocar a alma, né? Tocar a alma de quem está assistindo. Eu amo, amo assistir quando alguém dança. Pode nem ter a técnica perfeita, mas se ela expressar, eu me arrepio inteiramente. Agora, É. essa relação de expressão, ela vem a partir do momento que a gente se sente segura também, não é isso? Como é que Sim. eu faço para ter essa segurança e passar a realmente expressar aquela dança como ela deve ser? Isso aí é bem complicado, né? Porque no É, início a gente tem uma preocupação gigante, porque eu não gravo sequência, eu não sei a posição do meu braço, do meu corpo, é tanta coisa para me sim, preocupar e ainda tenho que dançar. E além de dançar, ainda tenho que me expressar. verdade. Veja só como as coisas são. Quando a bailarina adulta, que é, né, que é o que a gente está trabalhando aqui iniciante, chega, ela está preocupada na decoração, decorar, na decoração não, em decorar, né, os passos. Isso torna a dança dela mecânica, né? Parece um robozinho mesmo aprendendo, além daquela síndrome que ela tem medo, que é o do patinho feio, como diria a Mari do balé online, né? Que ela se olha, não se vê no formato de bailarina, né? Ou seja, porque está acima do peso, ou porque está abaixo, ou porque é baixa, ou porque é alta demais, ou porque é desengonçada. Então a gente vai quebrando todas as barreiras quando ela percebe que ela consegue fazer, né? Então veja, com a minha didática de aula, né? É importante ser um bom professor para essa turma. Para todas as turmas são, mas essa em especial é algo que a gente precisa tocar assim, no coração mesmo. É primeiro porque nós estamos realizando o sonho de uma pessoa. Já começa por aí, né? Então a gente está tocando no íntimo dela. Aí a gente precisa fazer com que ela se sinta segura na relação professor-aluno. A gente precisa com que ela entenda aquele passo, aquele exercício, que é um exercício, né, fechado. Depois eu preciso fazer com que ela compreenda as junções dos passos, que aí ela vai se sentindo mais segura. E trabalhar muito a questão da criatividade. Então, por exemplo, no final de uma aula, a gente pode pôr uma música e falar, ó, dança o que você quiser, do jeito que você quiser. A música é essa. Desliga as luzes se ficar com vergonha, mas deixa ela se soltar. Fecha seus olhos, vai lá e se solta, né? E aí ela vai começar a perceber, né, ter essa percepção que ela já sabe unir os passos do balé. Olha quantos passos ela já sabe, né? Seja uma valsa, né?
uma pirueta pela metade, né? Ou mesmo uma passadinha de braço que vai e volta, um por de bras. E ali ela vai conseguir criar. E esse criar, a gente cria com o coração e com a alma, né? Então você começa a trabalhar os elementos ali da expressão, de deixar fluir, da criatividade, da improvisação, que é tão importante, né? No processo, né, criativo, coreográfico e de sala de aula. Né? E aí você falou assim de diversos pontos muito importantes, né, Van? Em relação à criatividade, em relação a essa liberdade de produzir algo, né? E perceber o quanto já conhece daquela modalidade, né? E conduzir, unir movimentos para se expressar, mas lembrando que antes disso todo o conteúdo já foi trabalhado, né? Não existe improvisação, por exemplo, no primeiro dia de aula. Não tem, tem que ter conteúdo, difícil, né? E ao mesmo tempo... Pode falar, perdão. Acho que se o professor não trabalha essa questão de improvisação e de criação, o aluno passa um longo período tendo conteúdo, mas ao mesmo tempo ele não consegue ter a consciência daquilo que ele já conseguiu aprender e trazer aquilo para um momento de expressão e apresentação, né? Concordo plenamente. Agora imagina se na primeira semana de aula eu apagar a luz e falar, agora vocês dancem aí para eu ver o que... Loucura, né? Eu acho que isso vai... Ou vão ficar tudo parada, né? Então vai trazer as experiências, né, de outras... Essa professora é louca, não venho mais aqui, né? Porque eu seria uma dessas. Trava, né? A pessoa sente medo. E para ela conseguir se expressar, na verdade, ela precisa se sentir segura do que está fazendo. Vocês estão mandando aí de quem? Não, tô rindo aqui. O passo a passo ali na porta. Ah, tranquilo. Eu vou vir mais pra cá para ninguém ver, ó. Ai, mas assim, eu queria deixar assim, muito bem fixado que para ser professor é muito mais do que você ter o domínio do conteúdo. Isso é indispensável, né? Você só pode ensinar aquilo que você já sabe. Então, o domínio do conteúdo, ele tem que ser 100%. Mas você precisa saber passar. Precisa ter esse processo, né, de didática. Precisa fazer com que o seu aluno compreenda aquilo que você está falando. Se você não consegue fazer isso, não rola. Né? Tem que conhecer o aluno e entender ali o mundo que ele está para você conseguir atingir, né? E se, por exemplo, uma pergunta que eu acho muito importante da gente se fazer enquanto professor é: nossa, será que meus alunos estão entendendo o que eu estou falando? Deixa eu observar, né? Você precisa olhar, você precisa ver, porque tem vezes que a gente fala e não mudou nada naquele aluno. Né? Existem vários recursos que a gente pode usar, né? Que é o auditivo, o visual. Então, você vai demonstrar o passo, você vai falar do passo, você vai tocar no aluno, né? Então, tudo isso para facilitar essa aprendizagem. Mas o que eu acho mais importante, além de tudo isso, claro, é você fazer a decomposição de cada passo que você vai ensinar. Né? Não adianta eu mostrar para ele o que é um fouetté se ele não sabe ainda nem esticar a perninha lá atrás, para depois ir para frente. Não adianta eu mostrar uma pirueta se ele ainda não treina um retiré, né? Não treina um plié, elevé, se não tem força. Então, é não ultrapassar o tempo daquele aluno, né? Não ultrapassar as barreiras, não enfiar conteúdo e no final querer ter uma coreografia limpa, alunos com braços lindos, postura maravilhosa, linhas de sala de aula, né? Então, existe todo um processo, toda uma preparação, todo um porquê disso. Por que que agora eu vou ensinar isso e não isso? Né? E a gente respeitar cada etapa. Né? E por isso entender também os pré-requisitos de determinados elementos, né?
Sim, sim, sim. Né? Por que que um GT nosso, ele tem que ser 45 graus e na turma iniciante eu não já passo ele rápido? Porque ela precisa entender esse caminho. O que é um GT? Né? Como é que eu vou passar um GT se eu não dei um tandi antes, né? Então tem toda essa ligação, toda essa construção pedagógica de um conteúdo muito bem elaborado, muito bem planejado para ser passado em sala de aula, né? Então, quem tem a curiosidade de conhecer um pouco do método Vaganova, um pouco da nossa metodologia de trabalho, já deixa aqui o convite para o talk de sexta-feira de Exatamente. 25. A gente vai estar falando de uma forma mais científica, né, com fundamentação lá bibliográfica, teórica, realmente para professores, para que vocês entendam como é esse processo de planejamento das aulas para o balé adulto e iniciante, tá? E aí a gente vai dar uma abordada assim bem legal mesmo sobre os ciclos, sobre os métodos, o que é que a gente faz, o que é que deixa de fazer, quais são os exercícios acessórios que podem auxiliar na construção, por exemplo, de um ADO, porque tem adultos que não têm ADO, né, Andréa? Né, Que Roberta? não... né? Então, o que é que a gente vai fazer para ajudar esse aluno? Né, a superar as limitações físicas e psicológicas deles dentro da sala de aula. Então, vai É, ser por aí nosso desenrolar. então, ficando o convite, reforçando o convite que Vanessa já fez, toda última sexta-feira do mês, a Balari faz o Talk Balari. As inscrições ficam no link na bio, no Instagram da Balari. É só você clicar lá, preencher o formulário de inscrição para poder receber o link de acesso ao nosso talk. É um bate-papo muito interessante, sempre com um professor especializado no assunto abordado. Essa semana, esse mês, nossa professora convidada é a professora Vanessa Junqueira, que está aqui com a gente hoje, né? E vai falar, como ela disse, um pouco mais sobre esse tema, sobre essa questão do balé adulto, de como se organizar, como organizar as aulas, né? O que abordar, o que não abordar, né, Vanessa? Isso mesmo, E fica o galerinha. convite, já fica ligado, porque toda terça, então, é o Talk Balari, que funciona aqui no Instagram, e sexta-feira, última sexta-feira do mês, o Talk, que é pelo Zoom, e a gente aguarda vocês. Esse mês a gente vai transmitir pelo YouTube. Ah, Então, temos novidade esse sim. mês. Esse mês nós vamos fazer transmitindo pelo YouTube da Balari. Aqueles que ainda não seguem, podem seguir, que agora vamos começar a movimentar o YouTube da Balari e vamos postar novidades lá sempre, tá? Então, nosso talk vai estar lá disponível também. Eu deixei aqui fixado no comentário de Tia Mari, não vi os outros comentários. Puxa, deixa eu dar uma puxadinha aqui. Gente, dúvidas, vamos lá, Se alguém fala, tiver, pergunta. se alguém tiver É alguma tão bom quando vocês pergunta, participam. isso, Balé, traga Tia aqui Mari pra botou aqui, gente. balé adulto nos ensina e nos proporciona ser bailarino e não um mero reprodutor de movimentos. Isso É isso mesmo, Tia aí. Mari. Ser bailarina é compreender o mundo que ele escolheu vivenciar. Poética, né? Essa nossa professora, sou apaixonada. Demais. Vou ser sincera, quando aqui no nosso estado a gente fala sobre balé adulto, o primeiro nome que vem na minha mente é Mariana Peixoto. Eu acho que ela representa muito bem, assim, esse universo do balé adulto. Ela abraçou a causa de um jeito, assim, com tanto amor, que Tia Maria, é você que inspira a gente, sabia? Né? E sério mesmo, assim, para mim é a representação assim, do professora de balé adulto Mariana Peixoto. Sou fã de carteirinha, sou apaixonada, né? E é uma realidade, né? O balé adulto ele é uma realidade, ele é possível. Qualquer pessoa que queira dançar, qualquer pessoa que queira conhecer, está mais do que convidado para experimentar essa aula. E esqueça todos os mitos,
Todos os Não tem obstáculos corpo que vêm na sua cabeça, perfeito. não, nada disso. Não existe o Se corpo preocupa, certo, a idade certa. Não existe não. nada disso, né? Sexo também não, gênero, né? Também não. Então é livre, né? É o seu momento com você mesma. Eu sempre digo aqui que quando eu estou fazendo aula, que a Mari sabe da minha correria, às vezes eu estou aqui na parte burocrática da balada e não consigo fazer a aula dela, né? E fico com aquele negocinho aqui dentro, quero ir, mas não posso ir, quero ir, mas não posso ir. Porque é o meu momento que eu me encontro comigo mesma, com a minha alma, né? É aquele momento que eu desligo a chavezinha lá e só volta a chave da vida quando minha aula acaba. Isso é muito bom, né? Esse momento nosso de foco, de superação, de estar ali tentando aprender, de compreender, é muito importante. Né? De Então, se se você permitir. deseja se permitir, exatamente. Então, se você deseja, né? Se tem uma bailarina guardada ou um bailarino guardado aí no fundo desse coração, bota para fora. Vem para cá para É. Balari, né? Vem experimentar, vem vivenciar esse novo mundo do balé, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E vem muito ao encontro de temas que a gente já vem levantando há algum tempo, né? Os benefícios que a dança traz na vida do Vai pra indivíduo. vida. Aquela frase, né? Quem dança é mais feliz, não é por acaso, gente. É verdade, né? É um momento que a gente se motiva, é um momento que tem endorfina trabalhando no nosso corpo, tem adrenalina, né? A gente se conhece, a gente se conecta, a gente toca na gente, a gente vê, nossa, eu sou uma pessoa, né? Eu posso viver isso aqui. E se você faz o que você ama fazer, independente do estilo de dança que você queira, né? Seja dança do ventre, balé, jazz, sapateado, danças urbanas, independente. Se você faz aquilo que você ama, seu corpo, seu psicológico principalmente vai agradecer bastante. E com certeza você será uma pessoa mais feliz, sim, né? Não tenha dúvidas disso. Com certeza. Vanessa, eu gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui hoje, Ai, né? obrigada. Então todos sabem, Vanessa também faz parte, é a Balari, né? E Somos, somos Balari. somos E muito Balari. obrigada por todas essas palavras hoje, esse coração todo. E Ai, sexta-feira tem felicidade mais. pela boca. Sexta-feira, Amém. um bate-papo um pouquinho mais com conteúdo mais elaborado, menos informal, né? Um pouquinho mais estruturado para a gente conversar sobre esse tema. Tia Muito obrigada. Maíse, ah, obrigada a você. Deixa eu só falar uma coisa. Tia Maíse, Diga. você encerrou a live com a frase que eu ia falar. Então, eu vou citar minha amiga, né, minha professora maravilhosa, bailarina, que tanto nos inspira aqui. Ela sempre fala que sonhos não envelhecem, né? Que a gente precisa se permitir vivenciar. E é isso que eu falo a vocês. O sonho, ele nunca vai ficar velho, né? Vem pra cá, vamos rejuvenescer juntas, vamos dançar, vamos ser felizes, fazendo aquilo que a gente ama. Eu que agradeço, viu, Beta? Eu acho É que uma honra. o que mais representa a Balari, para mim, é a família. Né? Nós somos uma família e nós nos tratamos dessa forma, né? Com críticas construtivas, com muito amor, com muita Com muito empatia, respeito, com muito muito respeito, muita profissionalismo. ética. É. E tanto né, nós, da equipe diretiva, eu, você, Tia Cacá, como os nossos parceiros professores que a gente tanto ama, zela e cuida e bota embaixo do braço e leva junto, quanto os nossos alunos tão amados. A gente é o que é, porque nós temos essa Somos. união, né? Nós somos uma coisa só. E que isso nunca se Exatamente. acabe. É isso aí. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Mais uma vez, obrigada, Vanessa. Obrigada às professoras do nosso coração que estão aqui presentes também. Quem não se inscreveu ainda, passa lá na bio do Instagram da Balari, tá? E se inscreve, clica no link lá, se inscreve, para a gente poder se encontrar e falar um pouquinho mais sobre esse tema na sexta-feira. Tá certo? Muito obrigada a todos. Beijo. Beijo grande para vocês Obrigada pela presença. e até a próxima.
Até, tchau, tchau.